Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui nesta quinta-feira para mais uma palestra online. Hoje a nossa palestra é gravada, mas quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/JefaSor. O pessoal pode nos acompanhar aí pelos nossos dois canais oficiais de transmissão, além do nosso site, jefasorocaba.com, onde também colocamos ali as palestras gravadas, né? Quando estamos ao vivo, transmitimos também pelo nosso site. E todo mundo que perdeu alguma palestra ou quer rever alguma palestra, é só entrar lá no nosso site, no nosso canal no YouTube ou mesmo no Facebook, encaminhar para alguém que de repente você saiba que esteja precisando, né, ouvir aquela mensagem do bem. A gente agradece sempre, né, esses encaminhamentos das nossas palestras, né? A gente sabe que às vezes uma palavrinha que seja, né, vai fazer toda a diferença na vida de alguém, e muitas vezes nós podemos ser, né, essa diferença na vida de um amigo, de um parente, de alguém que esteja precisando. Então muito obrigado a todos que também compartilhem as nossas palestras, né? Isso é muito importante, que essa mensagem do bem, né, que nós sempre procuramos trazer aqui, possa ser propagada cada vez mais, né, em outros locais, em outras cidades, em outros estados, né? A gente sabe que muita gente nos assiste em outros estados também, em outras cidades, isso é muito importante. Vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco na noite de hoje, envolvendo a todos com muito amor e muita luz, para que todos recebam essas bênçãos divinas, que todos possam aproveitar os ensinamentos que forem falados aqui na noite de hoje, pedindo à equipe espiritual do Jefa que envolva com muito amor e muita luz a nossa companheira Nilza, a nossa companheira querida, que sempre está aqui conosco, dispondo do seu tempo e fazendo essas exposições maravilhosas para a gente, de muito conhecimento, acima de tudo, e de muita luz e de muita profundidade, tudo aquilo que ela nos traz a cada vez que está conosco. Agradecemos sempre, Senhor, pela vossa luz, pelo vosso amparo e pela tua proteção que nunca nos falta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né? Lembrando que temos um recado importante sobre o mês que vem, sobre o mês de outubro, né? Sobre as nossas atividades presenciais. Então vamos lá. Rapidamente aqui passando os nossos recados. Nossas atividades online, todas as quintas-feiras às 8 da noite, a nossa palestra, né, que está começando agora, e às 9 horas depois da palestra online, as vibrações à distância. E vocês estão vendo aí o nosso trabalho presencial, né? Todo primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, e também o atendimento de reiki e cromoterapia. Hoje, dia 22 de setembro, né, tivemos, né, inclusive no último domingo, o nosso trabalho presencial, né, o trabalho de assistência espiritual aos animais, que era o terceiro domingo do mês. Porém, no mês de outubro, nós teremos aqui uma novidade, né, no primeiro domingo de outubro, né, que é dia 2, é o dia da eleição, né, das eleições em todo o Brasil. Então nós não teremos o nosso trabalho presencial no dia 2 de outubro. Então para o pessoal aí que normalmente comparece às vezes só num dos domingos, né? Tem muita gente que às vezes prefere ir no primeiro domingo do mês. Então em outubro, no dia 2, nós não teremos o nosso trabalho por conta das eleições, né? Nós temos tarefeiros, né, no nosso grupo que vem de outra cidade, né, que vem nos ajudar também. Então para não atrapalhar, né, as eleições, para não atrapalhar o voto de todo mundo, nós não faremos o nosso trabalho no dia 2 de outubro. Retornaremos então no dia 16 de outubro, que é o terceiro domingo do mês. Inclusive já estamos com o agendamento aberto para o pessoal que quiser passar no nosso trabalho presencial do mês de outubro. Quem quiser passar então no dia 16, já estamos com o agendamento aberto. Então é só entrar no nosso site, jefasorocaba.com, e fazer o agendamento já para o dia 16 de outubro, tanto para o trabalho dos animais, né, o trabalho de assistência espiritual aos animais, como também o atendimento de reiki e cromoterapia. Então, só no dia 16 de outubro agora que nós retornaremos com a nossa atividade presencial, ok? E lembrando sempre, né, a nossa recomendação, né, uma recomendação, já não é mais obrigatório, né? Pessoal que for no nosso centro, né, para que vá de máscara, né, até para uma proteção pessoal, uma proteção coletiva também, né? Mas a gente sabe que já não é mais obrigatório, né, o uso de máscara, né? O que demonstra, né, que a pandemia realmente está numa situação bem mais tranquila, né, diferente, né, de um ano e meio atrás, né, que infelizmente, né, muita gente morreu, muita gente ficou doente, mas por uma questão ainda de cuidados, né, a gente ainda tem permanecido com essa
Não é uma obrigatoriedade, uma recomendação, é apenas uma sugestão, mas claro, né, a gente sabe que a pandemia está numa situação bem mais tranquila, graças a Deus, né? Graças a Deus estamos numa situação melhor. Seguindo aqui, só para finalizar os nossos recados, a nossa cantina e o nosso Bazar do Jeff, que inclusive tem feito muito sucesso, né, com os salgados, com os doces, né, o pessoal tem levado bastante coisinha para casa, o que a gente agradece de coração, né, porque a venda desses produtos serve para manutenção das nossas despesas, né, tanto os comes, né, tanto salgados como doces, como também os livros, né, livros com a temática dos animais. Vocês estão vendo aí o livro O Despertar da Compaixão, do nosso querido amigo, o padre Paulo César, lá do Rio Grande do Sul, que já fez lives aqui com a gente, né, o padre vegano, como é conhecido. Né, temos o livro lá à venda, quem quiser levar o livro do padre para casa, um livro excepcional, excelente, né, fala bastante sobre vegetarianismo à luz da Bíblia, né, o que é muito interessante. E claro, temos as obras básicas da doutrina espírita, inclusive, né, um depoimento aqui que eu percebi nos nossos últimos trabalhos, muita gente levando o Evangelho segundo o Espiritismo, perguntando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer Evangelho no lar em casa. Né, Que o que é muito beleza. bom isso, realmente. Né, o pessoal tem, né, se conscientizado da importância de fazer Evangelho no lar. E claro, né, a obra básica, né, da doutrina espírita é sempre muito importante para a gente ter conhecimento, né, e para a gente harmonizar o nosso lar. Além dos nossos livros, além de todos os produtos que a gente mostrou, quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Né, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Né, quem quiser fazer alguma doação para a gente, ou em dinheiro, ou através da nossa conta bancária, nós agradecemos e faço sempre questão aqui de agradecer o pessoal que nos ajudou, principalmente no período em que nós estivemos com o centro fechado. Né, foi um período muito difícil para a gente. Né, felizmente, as casas espíritas estão retomando, né, com as suas atividades. Né, o Jefa já está aí há um pouco mais de um ano com o centro aberto. Então, muito obrigado a vocês que nos ajudaram, principalmente no período crítico da pandemia. Né? Infelizmente, a gente está numa situação mais tranquila agora. Então, gratidão a todos vocês que nos ajudaram nesse período. Bom, já falei demais, vou colocar aqui na tela a nossa querida amiga Nilza Michelin, como sempre, né? Atendendo os nossos pedidos, atendendo os nossos convites para fazer a palestra online. Nilza, o pessoal outro dia me perguntou no centro quando que a Nilza vai fazer palestra presencial aqui no centro. Ainda, infelizmente, ainda não conseguimos, né, nos ajeitar ali para fazer palestras presenciais, mas tenho certeza que quando abrirmos o nosso centro para palestras presenciais, tenho certeza que teremos a honra de recebê-la lá e vai ser muito bacana, né, o pessoal te ver, o pessoal te conhecer pessoalmente, né, quem ainda não conhece a Nilza, né, que faz É. palestras em vários centros, mas por enquanto, né, estamos apenas online, Nilza, mas quero te agradecer imensamente mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jefa, Nilza. Obrigada, meu amigo, por esse acolhimento tão amoroso. Eu gosto muito desse trabalho que você me convida, eu me sinto honrada. Nós estamos aqui a serviço de Jesus, né? Que é o mais importante. E quando abrir as portas, conte comigo. Vamos sim, viu? Com muito prazer. Quero até sugerir, se você me permite, pelo seu comentário do Evangelho no Lar, Opa, claro. nós voltarmos e trazer uma reflexão, não é? Sobre o Evangelho no Lar, que é o que me sustenta a vida, né? Nos dias mais difíceis, nas situações mais conflitantes todo mundo tem, eu faço o Evangelho regularmente, fico muito ligada com a espiritualidade através mesmo do Evangelho no Lar, que eu tenho como um fator de proteção para todos nós, sabe? Eu gosto de dizer assim, eu defendo o Evangelho no Lar, É isso porque é aí. importante. Muito Nos importante, momentos verdade. assim de dor, de sofrimento, quando meu marido era vivo, eu fazia um horário, mais tarde eu voltava a fazer para harmonizar meu lar, para me equilibrar bastante, para poder atender meu companheiro de vida. Então, é importante? É. Eu acho até que é fundamental. Eu também acho Não só fundamental, né? importante. E assim, independente de religião, né, Nilson? Eu sei que tem muita gente que nos assiste aqui que às vezes nem é espírita, né? Independente se a pessoa é espírita, se é católico, se é evangélico, né? Levar a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus para dentro da nossa casa, né? Seja usando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja usando a Bíblia ou algum outro livro, né, que a pessoa gosta. Eu acho que isso é muito importante, né, Nilson? Independente Sim. de religião, fazer Evangelho no lar, né?
Sem dúvida, isso é fundamental, sim, para a gente ter uma vida mais serena, não é verdade? Isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho hoje. O título da nossa conversa é Se Você Puder. Está no livro Resposta da Vida, é uma mensagem de André Luiz, pelas mãos valorosas de Chico Xavier. Como o assunto é caridade, eu trago aqui Jesus, quando ele nos recomendou: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Esta é a base da caridade, não é? Tudo que é importante para mim, que me traz equilíbrio, serenidade, alegria de viver, eu preciso fazer para o outro também. Eu gosto muito de dizer: comece em casa, porque é dentro de casa que estão os espíritos com quem nós fizemos um planejamento de convivência para aprendermos a amar um pouco mais. Depois, então, meus amigos, eu quero trazer aqui essa mensagem de Paulo de Tarso, a caridade segundo São Paulo, que também está no Evangelho. Vamos dar uma olhadinha? Na verdade, Wilson, nós vamos recordar, né? Porque muita gente conhece essa passagem do Evangelho. É até a letra de música, né? Que encanta as pessoas. Eu acho lindo também. Então, Paulo diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres e entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade, eu acho interessante esse trechinho, que ele vai colocar o ponto de vista dele, de Paulo, sobre o que é caridade. Então ele vem dizendo que é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E vai terminando dizendo: tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O sofre aí, no meu ponto de vista, significa tudo vive e vive intensamente. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Trago então para nós, que eu acho muito, mas muito importante, nós aprendemos com Paulo de Tarso sobre o valor da caridade, do quanto é importante para todos nós. E agora, meus amigos, nós vamos conversar um pouquinho sobre várias formas de caridade que André Luiz traz para nós no livro Resposta da Vida, que eu recomendo a todos a leitura. É gostoso de ler.
muito simples, de fácil entendimento. Mas, viu, Wilson, cutuca a gente, sabe? Há umas cutucadas boas. Então, ele começa dizendo: se você puder, hoje ainda, esqueça contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. E então, começo a dizer, lá em casa, porque aqueles que fazem parte da nossa história, que estão debaixo das nossas telhas, são os espíritos com quem temos compromisso muito sério. Lá, no nosso planejamento reencarnatório, nós nos comprometemos a viver para o crescimento do espírito, para o entendimento, se não houve anteriormente, enfim, para alcançarmos a felicidade também. Por que não? Então, acolher aqueles que voltam para casa no fim do dia, muitos exaustos pelo trabalho, pelas cobranças da vida, precisa ser acolhido fraternalmente, amorosamente. E um sorriso abre todas as portas. É isso mesmo, Wilson. Não tem dúvidas, né? Cadê seu som, meu amigo? Opa, fechei aqui porque tinha caminhão do gás passando aqui bem na hora que a gente estava Ah, gravando, tá. só para não te atrapalhar. Imagina. Se a gente não começar em casa, né, Nilza, a fazer a caridade, não se ajudar em casa, né, aí todo aquele planejamento reencarnatório que você falou, ele vai por água abaixo, porque se nós estamos juntos com pessoas dentro de casa, dentro de uma mesma família, né, e até ampliando um pouco, né, dentro de um círculo, né, de amizades, é porque essas pessoas elas são necessárias nas nossas vidas no sentido da nossa evolução. Né? Às vezes a gente fica naquela, só gosto de quem gosta de mim. Né? A gente precisa mudar um pouquinho esse olhar. Né? Aqueles que nos causam uma certa indiferença são essas pessoas que a gente precisa se ajustar para não ter que voltar depois, para não ter que fazer outro planejamento encarnatório, né? Para que a gente possa efetivamente exercer a caridade, o amor ao próximo, que é o que Jesus nos recomenda, né, Nilson? Sem dúvida. E eu, então, a partir dessa leitura, porque ele fala sobre os tais contratempos, né? Esqueça os contratempos e abre um sorriso. Aí eu me perguntei, se eu sou capaz de esquecer minha tristeza e demonstrar a minha fraternidade para o outro, vale para a família, que para mim é em primeiro lugar. Mas, como você disse, os amigos e todos aqueles que têm a convivência com a gente, né? Que fazem parte da nossa vida. Depois ele fala de novo, se você puder, hoje ainda, dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. É outra questão que eu considero importante, mantermos o nosso lar, a nossa casa, primeiro pelo Evangelho no lar, que foi muito bem lembrado por você, para mantermos a limpeza e a beleza do ponto de vista espiritual. Que espíritos eu tenho aqui junto a mim, né? Qual é o nível vibratório deles? Para mantê-los aqui, eu preciso manter meu pensamento elevado, que é, sem dúvida nenhuma, esse toque de beleza e de delicadeza também aonde nós moramos. Eu sempre penso nisso. Eu quero que os que voltam para minha casa ou que venham me visitar sintam um ambiente espiritualmente suave, mas também aquele toque de organização para ser agradável, de fato, para quem está na casa e para quem está chegando, né? Então, vale muito isso, de dar um toque, por mais simples que seja. E eu me lembro que eu fui visitar uma família a serviço do Irmã Francisca. Eu fui em 2 casas levar a cesta básica a serviço do Irmã Francisca. Entrei numa casa tão modesta, tão humilde, mas tão linda, tão limpa. Em cima da mesa tinha uma toalhinha com uma florzinha de plástico. Mas você olhava, porque é natural olhar,
aquele piso muito limpo, tudo no lugar, e a moça, a dona da casa, muito preocupada em atender o pai adoecido em cima de uma cama. Fomos até lá, todo o cuidado do mundo daquela filha por aquele pai, naquele ambiente humilde, é verdade, mas delicioso, pela, sabe, o envolvimento amoroso dela com o pai e o cuidado com a casa. Saímos de lá e fomos para uma outra casa, cheia de mulheres que não fizeram nada. Eram opostos as vibrações de uma casa e da outra. Criançada mal vestida, suja, enfim, desculpa, não estou falando mal, estou só citando um caso, né? Cocô no chão, roupa jogada no chão. Ou seja, qual é a minha escolha? É nisso que eu preciso saber, né? O que eu quero realmente para o meu lar? Então, a minha questão que eu levantei foi essa. Tenho cuidado com o meu lar, oferecendo conforto à minha família, porque a gente precisa pensar nisso, né? Abrir as portas para acolher os nossos e os amigos também, claro, eles são importantes. É preciso que eles sintam o acolhimento do nosso coração, mas que a casa esteja deliciosamente arrumada, por mais modesta, para que todos possam sentir bem-estar e conforto, não é assim? Aqui entre nós. E continua aqui André Luiz dizendo para a gente, se você puder ainda hoje, porque tudo isso é caridade, né? Faça a visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja reconfortar. Isto é importantíssimo, não é? Você ir visitar alguém, levar uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, não é? E eu acho muito interessante, uma amiga muito querida, de muitos anos lá em São Paulo, ela ia visitar, católica ela é, ela ia visitar, mas ali ela levava uma sopa, passava roupa para a pessoa, organizava a casa, uma graça. Cristina foi um exemplo para todos nós, uma vizinha maravilhosa. Então, eu vejo aí, eu me lembrei muito dela, muito querida Cristina. Ela fazia isso. Eu vou visitar fulano de tal. E já com tudo pronto, a sopinha e a disposição para fazer o que fosse necessário para socorrer a pessoa se precisasse. Aí eu me perguntei também, se eu deixo de lado os meus interesses pessoais para dedicar alguns momentos a alguém doente. Faço isso? Não faço isso? Que valor eu dou, não é? Para aqueles amigos queridos que algumas vezes precisam de socorro. Quer comentar, Wilson? É tão difícil, né, Nilson? Às vezes a gente fala bastante, né? A gente, principalmente no centro espírita, né? De fazer a caridade, seja ela qual for, né? E não necessariamente a caridade material. Mas tem coisas tão simples, né? Como você está falando, né? De visitar alguém, de você ouvir alguém, né? De repente alguém que te liga, alguém que te manda mensagem, né? Hoje em dia, né? As redes sociais, Já vamos falar sobre os isso. confortos. Então, mas você poder ouvir alguém, você ser um ouvido de alguém, são coisas tão simples, né, Nilza, que às vezes a gente fala para os outros fazerem, mas a gente mesmo não faz. E eu acho que a pandemia nos ensinou um pouco isso, né, Nilza? De você dar valor para aqueles que, de repente, você considera, né, uma pessoa querida, e infelizmente às vezes você não pode não ter o tempo necessário, né? Eu tinha um amigo muito querido que, por conta, né, da pandemia, a gente acabou não se vendo com tanta frequência, e infelizmente eu não pude, né, nem sequer dar um adeus decente para ele, né, porque ele morreu justamente no auge da pandemia, né, não teve nem velório, enfim, uma coisa muito triste. E eu fiquei me perguntando muito nisso, falei, puxa vida, quanto que eu poderia ter aproveitado, né, de, sei lá, ter ido tomar um café com ele, ter visto mais ele, ter conversado mais com ele pessoalmente, né, isso independente da pandemia. E às vezes a gente fica deixando para depois, né, depois eu faço isso.
né, amanhã eu faço isso, e esse amanhã às vezes pode não ter. Né? Então acho que a gente tem que Como aproveitar, aconteceu, né? como aconteceu, infelizmente, a gente aprendeu da forma mais dura, né? Que muitas vezes esse amanhã pode não ter. Então, quanto a gente puder fazer por alguém, às vezes, independente da pessoa estar doente ou não, mas o quanto a gente puder fazer por alguém, e pela gente mesmo, né? Porque é uma caridade que a gente faz com a gente, né? Tá ao lado de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente ama. Então acho que a gente não deve deixar as oportunidades passarem. Para depois, né, principalmente quando a gente chegar no plano espiritual, né? Não ficar pensando, puxa, eu poderia ter feito isso. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu pudesse ter. Né, depois a gente pode não ter esse tempo, né, Nilson? Mas a gente não pode se culpar, porque nós não vamos muitas vezes, não é por indiferença ou preguiça, é porque a vida está nos levando para outras atividades também importantes. Sabe, talvez você pense, ah, a Nilza se consolando, mas eu entendo como realidade, não é? Outro dia uma amiga me convidou para passear com ela. Eu falei, minha querida, não posso, porque tinha que fazer palestra, estudar palestra, assuntos de casa. Claro que nós vamos passear semana que vem, que eu vou estar mais folgada, mas naquele momento, né? E olha que eu gosto de passear, viu? Mas a gente é ocupada com muitas coisas também, não é? Agora vai entrar o bilhetinho e as redes sociais que você adiantou da minha palestra. Vamos lá. Então ele diz: se você puder hoje ainda, escreva, ainda que seja simples bilhete. Não mandamos mais bilhetinho de papel, né? Não mandamos mais cartas pelo papel, pelo envelope. Eu me lembro quando chegava a carta da minha mãe, eu olhava assim, que será que ela está falando? Como ela é valoroso, não é? Ler as mensagens da minha mãe, que eram sempre maravilhosas. Eu tenho uma caixa com muitas cartas dela, que eu não consigo me desligar. Ela já morreu em 84, mas aquelas cartas são preciosas para mim, sabe? Eram lindas, lindas, maravilhosas, sabe? Então, hoje não tem mais. Hoje a história é outra, né? E ele fala, então, escreva, ainda que seja simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. E aí, pensando em tudo que você já falou, né, meu amigo? Eu me pergunto se eu posso usar as tecnologias, e-mail, WhatsApp, ou um recadinho, um bilhetinho para me comunicar com as pessoas, para lembrá-las o quanto são importantes para mim. Eu tenho uma amiga do WhatsApp, ela tem 96 anos e ela é linda e ela manda mensagem para mim todo dia. É aquele bom dia carinhoso de manhã, é o boa noite todos os dias. São mensagens mesmo, mensagens de alegria, de esperança. A gente só fala coisa boa, na verdade, né? Porque é o que nós de fato precisamos. E ela, assim como eu, me sinto muito feliz por ela, com esta idade, lembrar de mim, né? Eu acho lindo. Às vezes, bem tarde da noite, ela escreve: durma bem, minha querida. Eu acho lindo. Vamos em frente? Se você puder, hoje ainda, melhore os seus conhecimentos no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Vale para o trabalho? Vale, sim. As empresas, elas dão capacitação para muitos funcionários, né? E, e, e eles vão se tornando-se mais eficientes naquilo que faz. É importante? Sim, é importante. Mas também é muito importante para a doutrina dos espíritos. Nós temos que conhecer o mais profundamente possível. Para quê? Para podermos fazer a caridade de modo certo, não é? Porque existe um modo certo da prática da caridade. Para que eu possa, por exemplo, quando eu estou trabalhando no centro e é a hora de aplicação da fluidoterapia, saber o que eu estou fazendo, saber
quem está comigo para atender aquele necessitado que está diante de mim. Então, eu tenho que saber, sim, o que eu estou fazendo na casa espírita, não é? Vale, por exemplo, para esse nosso momento. Eu tive que estudar muito para poder trazer um trabalho com simplicidade e que toque a minha sensibilidade, a nossa sensibilidade, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. É isso mesmo, meu amigo? Tem que estudar sempre, né, Nilza? Aqueles que acham que já sabem tudo, né? O Herculano Pires dizia, né, que não existe PhD em espiritismo, né? Todo mundo tem que estudar sempre, porque sempre a gente aprende uma coisa nova, e por mais que a gente leia um texto várias e várias vezes, por exemplo, no Evangelho no Lar, né, como a gente falou no começo, sempre a gente vai pegar uma coisinha diferente, né? Puxa, parece que não estava aqui essa lição, parece que eu não ouvi isso antes, né? Então a gente tem que nós temos que estar aptos e abertos a aprender sempre. E nunca achar que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, né? Sempre temos alguma coisa a aprender, alguma coisa que não tinha nos tocado num primeiro momento e que depois a gente para, reflete, puxa vida, né? Não tinha pensado dessa forma, não tinha visto por esse ângulo, né? Então estudar Às sempre. vezes uma vírgula faz a diferença. Exatamente, uma vírgula. Esses dias eu estava lendo um texto para as minhas reflexões do Evangelho, porque eu sigo o Evangelho rigorosamente. Mas lá, de vez em quando, eu abro qualquer página. Eu lia aquela mensagem e eu dizia para mim, mas eu nunca li isso. E eu estudo o Evangelho há 40 anos. Eu já passei por ali quantas vezes? Talvez distraída, sem a atenção necessária, ou também, que eu acho importante, é o nosso desenvolvimento, né, intelectual, porque as pessoas que estudam vão crescendo, é muito natural. Aí você passa a ter um outro olhar, né? E entender nas entrelinhas o que diz aquela mensagem para nós. Eu adoro quando acontece isso. E eu falo para mim, Nilza, presta atenção, mulher. Muito bem, então. Todos nós temos que prestar atenção, né, Nilson? Independente de idade, independente de quanto tempo a gente está na doutrina, né? Você está Oh, dando um depoimento muito importante, né? Você que está há bastante tempo, né? Estudando a doutrina espírita, ou seja, nunca parou de estudar, está sempre se atualizando, né? Isso vale principalmente, né, para os mais novos de doutrina, que às vezes pensa, já aprendi tudo, já fiz curso. Não, leia sempre, leia o livro dos Espíritos, como a Joana de Ângeles recomendava sempre para o Divaldo, né? de fato é. Eu já estudei o Livro dos Espíritos 2 vezes. E uma dessas vezes levou 3 anos, que era um grupo de amigas que estamos juntas ainda, estudamos muito ainda outras obras, e nós levamos anos, sabe? Nos encontrávamos regularmente, uma vez por semana, debruçávamos ali no estudo, e de fato, se eu sei que se eu começar de novo, vou ter muito mais o que aprender ali, com toda certeza. Vamos aqui. Então, de novo, a Nilza perguntando para a Nilza, né? Tem estudado, refletindo para construir um conhecimento que garanta dias melhores. E mais do que isso, se eu estou cuidando do crescimento do ser espiritual que sou. Porque isso para mim é real. Sou espírito, ponto. O que eu vou fazer para o espírito que eu sou? Né? Tem que cuidar. Aqui é passageiro, aqui é bom, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Mas eu preciso pensar no espírito, né? O que vai acontecer comigo, para onde eu vou, enfim, né? Vamos lá. Se você puder hoje ainda, estenda algo mais de otimismo e de alegrias aos que se encontrem nas suas faixas de convivência. Então tá. Como é a minha conversa com o outro? Que mensagem eu levo? Será que é otimista? Será que é corajosa? Será que é esperançosa? Ou eu entro no esquema de reclamando da vida, queixando de tudo, demonstrando uma irritação, talvez? Como é que nós estamos nos relacionando? Aí eu trago essa questão. Já tenho construído em mim a alegria de viver? Todo mundo pode,
se abrir ao Evangelho e refletir profundamente sobre a mensagem de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Modifica? Modifica. Sem dúvida nenhuma. Modifica muito a nossa história. Que mais? Se eu tenho construído a fé em Deus e dividido com os outros a certeza de Deus em minha vida. Como é isto? Né? Isso é real, é legítimo para mim? Eu de fato me preocupo com tudo isso? Ou eu vou levando de qualquer jeito, né? Quer falar? Às vezes a gente pensa que sabe tudo, né, Nilson? A gente pensa que já aprendi isso, já não tem mais o que fazer. Principalmente quem está numa certa idade, às vezes, né? Já estou no fim da vida, né? Não tenho mais o que refletir, não tenho mais o que pensar. Né? Muito pelo contrário, né? Hoje a gente sabe que temos muito que aprender, temos muito que fazer aqui ainda. E tudo que nós fizermos aqui e agora vai contar muito para a nossa evolução, principalmente no plano espiritual, né? Então, temos que aproveitar sempre as oportunidades, né, Nilson? Vai sim, vai. Nossa, e como? Se você puder hoje ainda, olha o que ele fala. Procure esquecer. E fortalece a ideia, mas esquecer mesmo tudo o que se lhe faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Então vamos lá. Caiu um problema no nosso colinho? Vamos olhar para ele de fora, sem mergulhar na dor, né? Meu Deus, o que é que eu faço diante deste problema? Como agir? E não entrar no campo das reclamações, da irritabilidade, da incompreensão, porque nós entendemos assim: estou aqui nesse mundo para aprender, e com facilidade ninguém aprende. Ficar numa área de conforto é um desastre para quem quer crescer, não é? Pode ser até muito gostoso, mas não é o ideal. Então a gente tem que olhar para os desafios que a vida nos apresenta para que haja um crescimento. Então, por mais difícil que seja, olhe com esperança que aquela situação vai lhe dar algum aprendizado que vai enriquecer o espírito que somos todos nós, sem dúvida nenhuma. Aí eu também fiquei lá pensando, né? Quando a dificuldade surge em minha vida, procuro compreender o desafio, mas continuo confiando em Deus, que tem que ser, né? Senão, como é que fica a história da gente? Se eu não tiver certeza de Deus na minha vida, eu não vou caminhar. Aliás, ninguém caminha, né? Ninguém avança. Se você puder hoje ainda, olha que gostoso, leia alguma página edificante e escute música que pacifique o coração. O que eu tenho ouvido, né? O que eu tenho lido? E eu gosto de dizer para as pessoas, porque o brasileiro não é muito chegado à leitura, né? É meio fraquinho para isso. Não estou generalizando, mas como professora, eu sei o que eu estou falando, né? E aquela coleção Fonte Viva, que tem o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinho de Luz, tem mensagens curtinhas, mas muito enriquecedoras. Se você não está disposto a ler uma obra gigante, pegue esses livros, leia as mensagens que estão ali de Emmanuel, maravilhosas. Certamente pode despertar o interesse, não é? De leituras e também da música. Aí eu perguntei, quais são minhas escolhas quanto à arte? Que tipo de literatura escolho? E qual estilo musical me agrada? Né? Claro que a gente ouve clássicos, músicas meditativas, que eu sei que tem muitas, mas você acredita que eu gosto de um rock and roll, de um samba, de um forró? É bem diversificada a música aqui na minha casa. De manhã é um pouquinho do clássico, eu gosto.
Depois eu vou variando, mas eu passo pelo rock and roll também, que eu acho muito bom. E você, gosta do que de música? Eu ouço rock, mas eu prefiro músicas mais calmas, mais tranquilas, Nilson. Eu gosto muito de músicas Ah, românticas, né? Eu ouço muito Antena 1, por exemplo, né? Rádio, sim, músicas mais antigas, né? Mas samba, pagode já não é muito a minha praia, não. Confesso que não gosto muito, não. é a minha praia. Então, vamos lá. Se você puder hoje ainda, dedique alguns minutos à meditação e à prece. Acho fundamental nós tirarmos um momento do nosso dia. Mais do que isso, acordou, criatura? Já agradeceu a Deus pela bênção da vida? Já disse para o paizinho querido, obrigada, Senhor, pela vida, pela oportunidade, porque eu estou aqui, não é? E é maravilhoso estar aqui, apesar de tudo. Paramos alguns instantes para meditar, nem que seja por 5 minutos. Faz uma diferença muito grande, muito mesmo. Eu tive uma época, Wilson, que o meu marido estava em casa e eu ficava meia hora no quarto fechada meditando. Ele achava um barato. Eu um dia, ai mulher, vou meditar também, mas ele não parava de dar risada. Aí eu continuei meditando sozinha, mas eu usava a música, os clássicos, e eu ficava ali, sabe? E sair dali era uma renovação, que você vem inteira, com sentimentos mais suaves, mais forte também, mais corajosa para dar conta da vida. Só não podia levar meu marido comigo, porque ele não aguentava e ria. Ele achava engraçado. Vamos lá, o que a gente tem agora? Reservo alguns minutos do meu dia para refletir, para meditar, para entrar em comunhão com Deus através da prece, porque a gente precisa disso, muito, sabe? Um instantezinho do seu dia de gratidão a Deus, poder, no meio do dia, abrir o Evangelho ou uma página edificante, fazer uma leitura, ainda que breve, meditar um pouquinho sobre isso. Para quê? É para nos fortalecermos e continuar a nossa trajetória por aqui. Se você puder, hoje ainda, pratique pelo menos uma boa ação. Mas olha só, né? Sem contar isso a ninguém, que é importante. Era esta a recomendação de Jesus para todos nós. Nilza perguntando também, né? Preocupo-me com o meu semelhante, procurando fazer o melhor que eu posso para aliviar a dor do outro. Como é isto, né? E ele vai terminando, dizendo para nós: essas indicações de apoio espiritual, sem dúvida, porque a caridade é uma prática do espírito, que tanto pode ser como nós que estamos encarnados, mas os espíritos que já estão em psicosferas mais elevadas também praticam a caridade. E como, não é? André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, quanto de caridade na literatura a gente encontra um trabalho que vem desses espíritos, né? Então é isto. Essas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. E terminamos aqui recordando Jesus na sua mensagem: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Vamos à prece? Então, meus amigos queridos, com muita alegria, eu convido a todos para juntos buscarmos Jesus no nosso íntimo, falando a Ele da nossa gratidão por todas as bênçãos,
que tem acobertado as nossas vidas. Pedimos, Senhor, pela paz no mundo, pelo entendimento fraternal entre todas as criaturas, lembrando, Jesus, que somos filhos de Deus, somos irmãos e precisamos sim viver fraternalmente e fraternalmente nos ligarmos aos espíritos de luz que orientam os nossos pensamentos, que aliviam nossas dores e que fortalecem a cada um de nós. À medida em que buscamos em algum instante dedicarmos o nosso pensamento e o nosso amor a Deus, Paizinho querido, que vela por todos nós. Pedimos, Senhor, por esta casinha de amor que é o Jefa, que cuida dos animais, que tem trabalhos importantes de cura para aqueles que necessitam de amparo e de auxílio. Por nós, Senhor da vida, mais uma vez a nossa gratidão. E como sempre, Jesus, nós lhe rogamos, fique conosco, abençoando-nos e protegendo a cada um de nós. Agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pronto, meu amigo. Muito obrigado, Nilza, mais uma vez. Eu que agradeço profundamente, viu? Que você tenha sempre muita luz e muita paz no seu caminho e que você esteja sempre conosco aqui fazendo as suas palestras, Com as muita suas alegria. exposições, né, sempre muito edificantes. E a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quinta-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra do Jeff. Ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, pessoal. Um abraço carinhoso para todos os amigos.